Olá, tudo bem? Eu sou Thiago Buenano, empreendedor na área de telecomunicações e esse é mais um vídeo de sacadas para provedores de internet. E nesse vídeo você vai aprender quais são os ciclos básicos de relacionamento que o provedor tem com o seu cliente. Também eu vou te passar algumas dicas de sacadas para você aumentar esse relacionamento com o seu cliente final. No final desse vídeo você vai aprender como melhorar o seu relacionamento com o cliente, fazendo com que ele permaneça na base e assim você tenha o cliente com mais longevidade possível. Então acompanhe esse vídeo que ele está super interessante. Partindo do princípio que os clientes atualmente estão cada vez mais conectados, isso não é mais novidade para ninguém. Todo provedor atualmente, hoje, ele diz que o seu grande trunfo hoje é o relacionamento com o cliente que as grandes operadoras não têm devido à quantidade de clientes. Então, o provedor com uma quantidade baixa de clientes ou aquele que está começando, ele consegue se relacionar mais, estar mais próximo cada vez mais com o cliente. Então, aquele provedor que é do município, do interior pequeno, o cliente ele se desloca até a casa, por muitas vezes a casa do provedor, vai até a empresa, ele participa, dando opinião, falando um pouco mais. Mas assim, eu analisei alguns passos que os provedores seguem hoje e eu vejo que pode melhorar cada vez mais esse ciclo de relacionamento, que hoje ele está dividido em algumas partes. O provedor de internet, ele normalmente consegue acessar o cliente pela informação de marketing, né? Ou publicidade que ele faz. Então ele faz alguma publicidade, seja ela na web, no jornal, no e-mail, no telefone, no panfleto, né? Panfletando na rua. Então eu vou chamar esse primeiro ciclo de ciclo do marketing, tá? E esse ciclo do marketing é quando o cliente ele descobre a empresa, quando ele descobre que o provedor existe naquela determinada região. Também temos o próximo ciclo, depois que o cliente ele descobre a empresa, ele vem para o ciclo de vendas, né? Nesse ciclo aqui, quando a gente tem uma oportunidade, ele chega no setor comercial, né? Na área comercial. Então, esse cliente, se a área de vendas conseguir fechar essa oportunidade ou não, se ela não conseguir fechar essa oportunidade, o cliente ele é automaticamente descartado, né? Então a grande maioria das empresas não se relaciona mais com essa oportunidade, entre aspas, perdida, né? Então ele não manda mais nenhum recado para o cliente, não se relaciona mais com o cliente, dando algum feedback, não liga depois de 2 meses ou de 3 meses para saber se está tudo ok, se ele quer um teste gratuito, se ele quer saber um pouco mais sobre a empresa. Então, depois que ele gera a oportunidade, ele é descartado e nunca mais tem um relacionamento com esse cliente final. Um tempo atrás, eu fiz um cadastro no site de uma empresa, passou 1 hora depois, logo a empresa entrou em contato comigo, né? E eu disse que eu não queria naquele exato momento, não pude comprar e tudo mais o produto. Passaram-se mais ou menos uns 3 meses, essa empresa entrou em contato comigo novamente, né? E eu adquiri o produto. Então eu nem lembrava mais que essa era uma necessidade minha, que eu precisava daquele produto, e depois de 3 meses, mais ou menos 3 meses, essa empresa entrou em contato comigo e eu pude fazer a compra. Então não foi um cadastro descartado, né, digamos assim, foi uma oportunidade que reverteu a situação. Então, passando desse ciclo de oportunidade aqui de vendas, a gente tem a instalação, né? Então isso todo mundo já entende, né? E já sabe que existe esse ciclo da instalação. E passando esse ciclo da instalação, a gente não tem mais nenhum contato com o cliente final. O cliente, a gente só quer que o cliente não ligue para a empresa nunca mais, né? Ele pode ficar 2 anos na base, 3 anos na base e está todo mundo satisfeito. O cliente calado é o melhor cliente, o que subentende, né? Mas não é assim. A gente precisa criar um relacionamento com o cliente, saber o que o cliente está achando da internet,
quando ligar para ele desejando os parabéns, para ele quando for aniversário dele, sabe? A se aproximar cada vez mais. Você já pensou em mandar uma carta escrita à mão pelo presidente da empresa para o seu cliente, agradecendo 1 ano, 2 anos que ele está na base, compartilhando junto com você essa vitória? Então, o cliente ele faz parte da sua vitória. Então, esse ciclo ele se encerra na grande maioria na instalação. E depois da instalação, a gente também tem o próximo ciclo de relacionamento, que é quando o cliente ele está totalmente insatisfeito, já deu algum problema lá, sei lá, bateu no cabo, parou a internet, ou ele parou a internet, parou algum produto que ele tem lá, e aí ele vai ligar para a empresa, né, e vai fazer uma reclamação. E a gente abre normalmente uma OS, né? Então é gerado uma OS, e quando você não tem um relacionamento com o cliente, ele não sabe como é que está a tua empresa, o que a tua empresa está fazendo. O próximo passo e o quarto passo já é para reclamar, já é para dizer que é um basta, ele não aguenta mais essa empresa, que essa empresa está muito bagunçada e aquele blá 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 todo que todo mundo já conhece, né? E é isso que eu não consigo me convencer. Se tudo aqui anteriormente foi brilhante, foi magnífico, foi um circo de Soleil para o cliente, né? Então por que a gente não conversa mais com o cliente depois da instalação? Então fica a dica, a gente precisa se relacionar cada vez mais com o nosso cliente. E agora eu vou te dar 3 dicas, né, que é necessário para você fechar um contato com o cliente. Seja ele um contato que você pegou na rua, ou andando lá, o vendedor, ou algum consultor da empresa, algum técnico, você precisa de 3 dados básicos, que são eles: o nome do seu cliente, né? Você precisa ter o nome do cliente, que é um dado bem básico, né, para poder você descobrir quem é o cliente, né? Muitas vezes ninguém faz isso, muitas vezes. E você precisa também do telefone, que é um dado bem básico que todo mundo pede, né? Nome e telefone. Mas eu costumo dizer que, assim como o RG e o CPF, o e-mail ele é fundamental para qualquer cadastro. Então, você precisa determinar que para todo contato que você faça com qualquer oportunidade ou cliente, você precisa do e-mail dessa pessoa, né? Então, eu vou colocar aqui o e-mail para que você identifique que ele é necessário. Tiago, mas muita gente não acessa o e-mail, né? Muita gente não acessa o e-mail. Então, eu queria que você entendesse que só o Facebook tem cerca de 1,59 bilhões de pessoas cadastradas. E todas essas pessoas precisam do e-mail para poder fazer um cadastro no Facebook. Então, o e-mail ele é totalmente fundamental para que uma pessoa ela esteja presente na web. É o nosso endereço eletrônico. Então, todo mundo que tem internet também tem o e-mail. Só no Facebook existe cerca de 1,59 bilhões de pessoas cadastradas. Então, quer dizer que o e-mail é o principal endereço de uma pessoa na web. Não é o RG, não é o CPF, não é a data de nascimento, não é o nome e sobrenome, não. É o e-mail. Então, é o e-mail que você precisa se relacionar com seus clientes. Tá, mas Thiago, o que eu vou enviar por e-mail para esse cliente? Bom, você vai fazer campanhas não divulgando o seu plano de internet. Não, você não vai fazer isso. Você vai fazer campanhas divulgando o que o seu cliente quer ouvir, né? Então, normalmente, quem precisa de internet, ele quer ter uma experiência muito boa através da internet. Algumas pessoas utilizam a internet apenas para se relacionar com a sua mãe, com o familiar, com o pai, com os filhos. Outras pessoas precisam da internet para trabalhar e elas não podem ficar sem internet porque elas ganham dinheiro através da internet. Você precisa entender qual é exatamente o seu público-alvo e criar campanhas para que conecte a sua empresa com essas pessoas. Eu vou te dar algumas dicas agora de canais de relacionamento que você deve estar presente hoje
devido às pessoas estarem cada vez mais no mundo online do que no mundo offline. Você já parou para perceber que hoje a pessoa que está falando com você hoje, do seu lado, ela está falando ao mesmo tempo com pessoas que estão a quilômetros de distância de vocês dois? Então quer dizer que as pessoas estão cada vez mais no mundo online do que no mundo offline. Isso é interessante porque muda qualquer quadro de perspectiva de negócio e de mercado. Eu vou colocar aqui para vocês o primeiro passo de relacionamento que um provedor básico ele faz. O que ele faz? Ele faz um site, né? E nesse site ele diz que ele coloca lá o quem somos, o seu produto, os planos, algumas informações da empresa. Quando está muito bom o site, ele coloca um botão de compras, né? Então quando está muito bom o site, mas na grande maioria só tem um fale conosco e entre em contato conosco. Não tem uma informação que faça com que o cliente vá lá e faça um cadastro. Não, o cliente ele simplesmente entra no seu site, vê que é necessário ele ligar para uma operadora que ele não tem o número, né? Por exemplo, o telefone dele é da Vivo, ele tem que ligar para a TIM. Ele não tem como falar com o TIM, ele só tem o WhatsApp e só tem como falar com o Vivo. Então já cria um empecilho de comunicação. E esses pontos de falhas aí que a gente não pode perder o cliente, tá? Então a gente precisa estar presente, mais presente no site e entender quais são os pontos de falha que existem no site para que melhore ainda mais a comunicação do provedor com o cliente. E algumas ferramentas que eu acho necessário, como eu já falei, é o e-mail. No e-mail você vai enviar as campanhas, né, que você faz no site. Então, você vai criar as campanhas no seu site, vai enviar um e-mail para o seu cliente visitar o seu site e entender como a sua empresa está evoluindo, um bairro novo que abriu, uma área nova que você está investindo, um município novo. Então o cliente ele precisa acompanhar isso, né? Porque vai saber, o cliente ele tem uma prima, um primo que mora numa outra cidade, ele gosta muito da tua internet, ele vai indicar para o primo, para a prima, para o tio, para a família comprar o seu pacote de internet porque você está entrando agora lá nessa cidade. Então vamos lá. O outro meio de comunicação que eu sempre falo é o Facebook, né? Então a grande maioria das pessoas utilizam o Facebook para comunicação pessoal e não utiliza hoje para negócio. Se você ainda não utiliza o Facebook para negócio, você precisa se preparar ainda mais para utilizar essa ferramenta. A gente sabe que deu uma atualizada no logaritmo do Facebook na última semana, né? E isso fez com que essas atualizações, o alcance das publicações orgânicas diminuísse, né? Mas ainda assim, uma campanha bem projetada e publicada no Facebook hoje tem muito impacto. Então você seleciona a região onde você mora, seja ela no município, seja ela no estado, e faz uma campanha direcionada para um público certo no Facebook. Eu recomendo porque é fundamental que você faça esse tipo de coisa. Então você vai encaminhar um e-mail para o seu cliente com essa campanha, encaminhar ao mesmo tempo uma campanha no Facebook. O seu cliente ele vai ser direcionado para o seu site, o seu cliente através do e-mail ele vai ser direcionado para o seu site e assim ele vai estar acompanhando as novidades da sua empresa. Eu também vou colocar uma ferramenta aqui que eu acho muito interessante, fundamental, que é o Instagram. O Instagram hoje ele já possui mais de 500 milhões de usuários em todo o mundo. Você imagina, você entendeu? 500 milhões de usuários em todo o mundo, tá? Então são pessoas que utilizam a internet, o Instagram no celular diariamente para tirar foto, para se comunicar, para ver blogs, para fazer vídeos. Então é uma plataforma de relacionamento que você pode ter com o seu cliente também, desde que faça bem feito, né? E são mais de 300 milhões de pessoas diariamente no Instagram.
Para você ter uma ideia, já são mais de 4,2 bilhões de curtidas que o Instagram tem todos os dias. Então é muita coisa, né? Então você precisa estar presente também nessa ferramenta que é o Instagram. Eu também trouxe aqui a ferramenta do YouTube, né? No YouTube é onde você está me vendo agora. Se você está vendo esse vídeo, você está no YouTube compartilhando conhecimento comigo. E isso que é magnífico, né? Como vocês podem ver, eu coloquei os passos do site, e-mail, Facebook, Instagram e no YouTube. São 5 plataformas que, através da web, você reduz custo de campanhas, né, publicitárias, que hoje em dia é muito caro através da TV, dos meios convencionais de marketing, né? Então, para você ter uma ideia, o YouTube já tem mais de 1 bilhão de pessoas cadastradas em todo o mundo. São 76 idiomas diferentes no YouTube, né? Para compartilhando conhecimento, conteúdo, é muita coisa mesmo. Então, no último ano, o YouTube teve mais de 50% de crescimento, essa plataforma. Então, aquela empresa que não está presente hoje no YouTube está fora do mercado. E se você gostou desse vídeo, dá um curtir logo aqui abaixo, deixa um comentário, eu quero saber a sua opinião sobre os nossos trabalhos. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!